E está começando mais um Chaleira Cast aqui no seu agregador, seja lá qual for. Meu nome é Mike Moraes e hoje eu não estou sozinho. Estou aqui com meus amigos. Como sempre, Guilherme Vinícius, é lógico. Como sempre, o cara faltou no segundo episódio, como sempre. Aqui é o Elisan e hoje eu estou em casa. Meu assunto é de casa. É de casa. Aqui é o Juan e eu ainda não aprendi a fazer uma boa entrada. Uma hora tu aprende. Hoje o assunto é um assunto que a galera vai gostar, é um assunto que vai causar polêmica, é um assunto que é tudo ao mesmo tempo, só que eu não sei qual é. Não sei. Boatos, que é um assunto, olha... Ixi. O meu assunto hoje, vou puxar. Posso puxar meu assunto? Claro! Porque eu conheço o Guilherme, eu sei que o assunto dele hoje vai ser um assunto que, né, eu já imagino o assunto do Guilherme. O problema aqui, só deixa eu dar uma observação aqui, é que a gente tá com um time bom, só que a edição tá demorando, esse editor aí tá de sacanagem. Aí quando for lançar a porra do episódio, tá lançando meio velho. Nós quatro somos de casa, por isso da minha abertura, né? Porque o meu assunto hoje é teatro. Ei, teatro! Esse assunto eu gosto, rapaz. Tá aí, o meu assunto hoje é teatro. Não venho com nada polêmico hoje, porque eu tô saudosista hoje. Eu tô com o coração aberto aqui pras lembranças e pros nossos palcos. O que é teatro? Né? Pra gente contextualizar um pouquinho, vai saber quem tá ouvindo essa porra pode estar ouvindo em 2025. Você que está ouvindo em 2025, nós estamos aqui em 2020, em plena pandemia. Nós estamos no final do ano já é novembro, e estamos longe dos palcos há pelo menos 7 meses. É isso aí. Tá triste aqui, o momento bate aquela depressão, aquela agonia. Não sei se vocês sabem, mas o Maicon é ator. Maicon Moraes, ator profissional. Juan Miguel Bandeira, ator profissional também. Guilherme Vinícius Machado, é mais ou menos um ator profissional, que esse daí é mais que profissional. Ator da RIC TV, o cara fez novela e o cara fez O Meu Coração também. Ai, que não vai deixar eu ir. E tu também, Elisa? Eu também. Ator e tamo aí no meio. O que eu queria puxar aqui, primeiramente? Quando foi que você se tocou que você estava realmente atuando, Rosinha? E se tocar e fazer teatro tem tudo a ver, hein? De ator, isso aí. Essa... Pode repetir a pergunta, Elisa? Quando foi que você se tocou que você estava fazendo teatro? Cara, acho que eu comecei desde criança, assim, brincando com meus irmãos. Como minha mãe sempre foi costureira, ela teve muito tipo de roupa diferente para que ela reformava, que ela acabava ficando com algum tipo de roupa. E ela fazia muito figurino também, fantasia. Eu gostava muito de me fantasiar e desde criança gostei de... Desde criança era uma drag já, desde pequenininho. É quase uma drag, olha, a única coisa que eu não gosto é a questão da maquiagem, que eu me bato muito, mas em questão de figurino eu acho que eu até me garanto. Minha mãe sempre também quis ser atriz, mas nunca conseguiu e acabou, vamos dizer assim, jogando esse sonho pro um dos filhos dela, que sou eu, no caso. Infelizmente caiu em você. Eu diria que felizmente, porque se não fosse o teatro não teria muita coisa, inclusive a amizade desses três aqui que aparecem na minha tela agora. Mas quem disse que a gente é amigo, cara? O cara aí, cara. É o Maico aí, o cara aí, Maico. Deixa especial, uma cara. Uma coisa é certa, ator é tudo inimigo de ator. Dá uma brincadeira. Cadeirinha, pô. Piadinha aqui, tá ok? Você, Guilherme, como que foi o seu início? Você lembra? Não, eu não lembro. Eu tenho um colega que não está aqui, foi ele que acabou... Pode falar o nome, o cara não vai te processar. Jorge Nunes. Mas esse aí... É um ator bem profissional. O que acontece? Esse ator, ele é muito profissional ele. Eu fazia... Vou começar a história antes, vamos lá. Tem uma historinha. Eu já sempre gostei de teatro. Na escola, sempre quis fazer as peças de teatro da escola. Sempre quis participar. E eu achava algo interessante, porque no teatro as pessoas faziam coisas assim, sabe? Então, é muito legal o teatro. Então, eu achava muito interessante. Eu olhava assim,
tinha essas peças. Cara, eu quero isso. Vou fazer teatro, quero isso pra minha vida. Quero tocar. Não, vou ser sério agora. Eu comecei a fazer teatro na escola. No terceiro ano, eu fiz mesmo teatro depois da aula. Eu terminava a aula da escola e após a aula, entre o período da manhã e o período da tarde, eu fazia teatro na escola. Foi pouco tempo, eram uns alunos que estavam fazendo teatro no CEP e eles foram lá dar aula de teatro. Não era aquela coisa assim, uau, eu estou fazendo teatro. Mas ali eu já tive um gostinho do que era fazer teatro. Entrei na faculdade, passei no vestibular, entrei na faculdade e meio que acabou isso, né? Eu comecei a me focar, comecei a fazer administração, então fui indo pra outro caminho. E é isso que eu conheço a Rebeca, uma amiga minha. Um dia a gente ia embora pra casa, a gente pegava o ônibus junto, a gente encontrou o irmão dela, que é esse Jorge Nunes. E ele tava voltando da escola famoso Jorge Nunes. E daí eu tinha comentado que ela gostava de teatro, e daí ele fazia teatro. E ela falou, conversa com meu irmão e tal. Daí ele me convidou pra fazer uma aula experimental de teatro. E aí eu fui fazer essa aula experimental. E desde essa aula experimental, nunca mais. Aí foi embora. Aí eu... Tipo uma droga, você conheceu, ficou no sangue e já era. Exatamente. Daí eu conheci isso e daí acabou. E você, Maicão? Quando que você foi picado pelo bichinho do teatro? Cara, eu sei lá, velho, eu trabalhava como todo trabalhador num emprego normal. Aí um dia me deu na cabeça de que eu fiquei afim de conhecer esse mundo do teatro. Dei uma googada, teatros em Curitiba. Achei lá o primeiro teatro que eu vi. Eu decidi que lá no dia seguinte eu ia lá visitar e ver e... Não, fala a verdade, tu procurou. Fala a verdade, tu procurou por teatro barato em Curitiba, né? Pior que não, porque graças a Deus eu estava empregado naquela época. Tá. Eu acho que mesmo caindo qualquer teatro caro que fosse, eu ia fazer uma aula experimental, sei lá. Olha aí que perigo, hein? Podia cair em qualquer um. Podia cair em qualquer um. Vou te falar que esse teatro aí não foi não era nem o mais famosinho, né? Uhum. Não era o mais conhecido. Qualquer pessoa que eu falava de teatro só citava um teatro específico aqui do Curitiba. E não é o que eu... Pode falar o nome, cara. Pode falar o nome. Aqui a gente tá aqui pra polêmica. Qual que é o nome? Tá preparado pra ser processado, não tem problema, mano. A gente pode pagar todo mundo. Mas enfim, eu só fui no primeiro teatro que eu achei, fiz a aula experimental, gostei. Aí desse dia eu nunca mais parei. Eu me identifiquei com a arte em geral, além do teatro, e é isso aí, tô aí até hoje, na caminhada. Né? Que engraçado, porque você e o Guilherme foram atrás do teatro por vontade própria. Eu já me identifico muito mais com o Juan, porque eu era uma criança serelepe, né? A criança tinha muita energia para gastar. Minha mãe precisava colocar eu em alguma coisa, para fazer alguma coisa que fosse barata, né? E que ajudasse a acrescentar. Era uma criança analfabeta, que não sabia ler, não sabia porra nenhuma. Era uma criança que tinha problema na escola e tudo mais, não ia muito bem nas matérias, não sabia ler direito. E aí minha mãe me colocou ela falou assim, vou colocar esse menino pra fazer teatro, porque ela sempre quis ser também atriz, igual a mãe do Juan, sempre teve esse desejo de ser atriz. E no final ela acabou sendo costureira, como a mãe do Juan também, né? A mãe do Juan é costureira. Ou seja... Ela é costureira e figurinista, a minha mãe. A sua mãe, eu não sei se ela chega a fazer figurino também ou é... Não. Só ela faz um ou outro, mas ela é focada mais em ajuste, em montar peças, roupas e tal. Ou seja, Elisan e Juan são a mesma pessoa. Somos a mesma pessoa, cara. Nós somos a mesma pessoa em universos iguais. Olha aí. Não vamos começar com esse negócio de universo aí, que eu acabei de assistir os crossover de Crise nas Infinitas Terras. Só uma pergunta, você falou que você não era um bom aluno, não sabia ler direito. Essas coisas não mudaram mesmo, né? Depois do teatro também, né? Não mudou. Potencializou, inclusive, meus erros. Mas aí eu entrei no teatro, vocês não falaram a idade de vocês, que vocês entraram no teatro. Eu entrei no teatro bem novo, assim, eu tinha
Cara, eu tinha acho que 11 anos, 10 para 11 anos, alguma coisa assim. Reza a lenda que você fundou o teatro que a gente, todos nós frequentamos, né? Sim, nós nos conhecemos lá no Teatro Rei Kraus, foi onde a gente fez teatro por um bom tempo. Logo depois a pessoa aqui de nós aqui que entrou no teatro foi o Guilherme. Logo em seguida o Maicon... Não, foi o Juan. O Juan entrou. Não, eu acho que veio... O Elisan falou que entrou muito pequeno no teatro, eu também, mas eu continuei pequeno, no caso. É verdade, né? Até hoje tá pequenininho. Lá foi onde a gente teve o conceito básico do teatro, que é essa parte mais da união e tudo mais. Que nem o Mike tava falando ali, que teve sorte de cair num teatro que ele se identificou bastante. Eu acho que o Rei ali foi um teatro que fez bastante parte. Primeiro, por eu ter iniciado novo, fez bastante parte da criação do caráter. Como o próprio teatro em si já faz. Como eu cresci lá, foi essa abordagem que eu acabei aprendendo a ter, né? O Rei, querendo ou não, foi o começo de tudo. Se eu não tivesse passado por essa fase de ir no Rei Kraus, eu acho que eu não estaria onde eu tô hoje, entendeu? Eu não estaria trabalhando tanto com teatro ou nesse mundo artístico como eu trabalho hoje. Hoje eu tô... o que era só atuação, hoje transformou em algo muito além. Eu já fiz cursos técnicos, já me formei em cenografia, sou cenógrafo, já me formei em iluminação, sou ilustrador e agora estou fazendo faculdade de produção. Então são coisas que eu jamais teria feito se eu não tivesse passado pelo Rei Kraus, sabe? Se eu não tivesse tido esse começo. Eu acho que tudo na vida é feito de caminho. E você tem que iniciar. Eu acho que principalmente para as pessoas que querem começar, você tem que iniciar em algum lugar. Independente se você tem 18 anos, 12 anos, 40 anos, 50 anos, tudo tem um início. Depois disso as coisas vão acontecendo. Não adianta ter pressa, e olha que eu sou ansioso. As coisas vão acontecendo. O que você correr atrás, você vai conseguir dentro da arte. Um problema grande aí é o acesso, né? Quando você vai para cidades pequenas, vai para o interior, o acesso se torna muito limitado. Tanto para teatro, quanto para cinema e tudo mais. Mas falando específico do teatro, você não tem acesso, cara. Você vai ter acesso no máximo a uma peça de uma capital que tá levando para aquele... Muito raro ainda. Porque assim, por exemplo, eu tô no interior agora. Interior não. Na verdade ainda é considerado um pouco região metropolitana de Curitiba. E não tem nada. Não tem teatro, não tem apresentação de peças de teatro. Não tem nada. Tem ligado. Espaço cultural aí no lugar onde não tem nada, cara. Tem nada. Sabe que nada. É um lugar... A coisa mais próxima cultural aí é você, então. A coisa mais próxima cultural sou eu. Não, de verdade mesmo. E tá precisando de uma escola, sabe? Tá precisando de uma escola aqui. Na verdade, o Brasil tá precisando de uma escola que vá para todos os cantos, assim, de aula, nem que seja público ou privado. Michael, quero que você puxe aí da tua memoriazinha uma peça que foi gostosa pra você montar, para você desde o início, desde pegar o roteiro, de você decidir o roteiro até a montagem final. Tu lembra de alguma coisa? Pra mim, especialmente, é a minha primeira peça. Não sei se foi boa, se foi ruim, mas pra mim é muito importante pra mim, ela. Mas uma peça que eu tenha me dedicado mais na produção, digamos que é assim, a mais peça de teatro. É que tipo, eu vou pensando, vai passando várias na minha mente, né? Aí tu vai ficar de preconceito com as outras. Mas que eu tenha apresentado, eu preciso ter apresentado ela, porque eu tô no meio de uma. Tô num processo de uma há algum tempo já, não saí. É verdade. É a mais especial, né? Não, mas que tu já tenha realizado. Eu já tenho realizado. Tá, eu falo o nome da peça? Fala, pô. Fala o nome fala, lê o roteiro aí pra gente. Cara, pra mim foi a terapia familiar. A gente, né, porque vocês estavam envolvidos também, o envolvimento dela foi por completo, né? Tanto na escolha de texto, quanto na produção, produção, digamos, de montagem, na produção de cenário, correr atrás de tudo, né? Ela foi a peça que eu mais estive envolvido, fora atuar. Então, pra mim, ela é especial, porque não só
Porque hoje em dia eu vejo ela com outros olhos, com os olhos diferentes do que eu vi na época, com um olhar tipo, porra, essa peça foi legal de fazer, não foi ruim, tá ligado? Não foi uma peça, puta, que peça ruim, mas hoje em dia, que na época eu cheguei pra ver, essa peça não é tão boa, mas hoje em dia bate tanta saudade que eu falo, puta, aquela peça foi boa, cara. Eu apresentaria ela de novo muito fácil, sabe? E tipo, foi feito com pessoas muito especiais na minha vida, então, sei lá. Escorreu uma lágrima aqui, peraí. Um momento muito especial da minha vida. Que bacana, legal. É uma boa memória também que eu tenho dessa peça. Juan, qual que foi essa peça especial pra você? Que você lembra, assim? De montagem, do geral, sabe? Uma peça que você participou do geral, assim. Escolha de roteiro, tudo mais. Eu não vou fazer igual o Michael me gabar, que eu tenho várias peças, assim, porque eu tenho também tantas peças, assim. Deixa eu escolher aqui entre 150 peças, deixa eu ver qual que é a melhor que eu tenho aqui. 150 peças só ano passado, mas provavelmente foi aquela que nós todos fizemos também, foi a do Manuel de Barros. Acho que o Gui não fez essa peça, se eu não me engano. Ele já tava no Rio de Janeiro. A do Manuel de Barros é porque, pra mim, acho que foi a primeira proposta mais fora da curva, assim, que eu cheguei a realizar. Eu tinha acabado de passar pra turma de vocês e o Rei resolveu fazer uma parada totalmente diferente, não pegar um texto pronto e tal, e fazer a gente correr atrás do nosso, correr mais atrás do nosso, digamos assim. E foi muito legal. Eu tive as ideias, muita ideia em cima da hora, com a ajuda de vocês, principalmente a ajuda do Michael, principalmente, foi que eu acho que foi a peça mais da hora que eu fiz, que eu tenho mais orgulho. Assim. Massa. Bom, eu lembro, essa tem uma lembrança gostosa também dessa peça, porque eu fiz bastante acústica dela, além das minhas cenas, e eu ficava correndo de um lado pro outro, porque tinha que entrar numa tapadeira e ir pra outra. E, cara, foi louco, toquei gaita, violão, chocalho, foi uma peça bem boa. Pra mim, o mais legal dessa peça, posso dizer que foi não só ter participado dela, mas poder ter assistido ela de uma maneira totalmente diferente do público. Foi entre as coxias, vendo vocês todos, tipo, no palco, eu falo, caraca, eu tô no meio de uma galera que da hora, assim, sabe? É porque essa foi uma peça que nos aguçou a ser muito mais artista do que só ator. Porque a gente teve que fazer um estudo profundo, né? Tanto de roteiro quanto da própria acústica, um estudo bom de luz, de direção de cena. Foi uma coisa bem completa, assim, essa peça. Tem alguém do grupo aí que não gosta da peça porque não apresentou bem, digamos assim, não gostou. Cara, muitas coisas daquela época, que faz muito tempo já, muitas coisas daquela época, naquele momento, eu tava... Nessa peça eu fiquei, tipo, putz, eu podia ter feito muito mais, tá ligado? Sempre dá isso, né? Que, tipo, a gente sempre tem a mente do momento. Naquele momento, eu achei que foi o suficiente, mas, tipo, depois da apresentação, a gente percebe que tinha coisas que a gente poderia ter feito diferente, tá ligado? Não sei se consegue entender. Se eu tô sendo claro. Entendo. Sim. Mas pelo menos é que pra mim, naquela época, principalmente que eu tava no meio da transição de uma turma de criança pra turma de vocês, né? Eu achei que você ia falar de uma turma de pequena pra uma turma de grande, só que não ia funcionar. Eu quero ver o episódio participar que não vão fazer uma piadinha com a minha altura, hein? Um dos poemas que eu era uma das minhas falas lá, eu lembro até hoje, cara. Eu não lembro ele inteiro, assim, que era longo. Eu lembro inteiro ele. Cita aí então, pra nós. Não, não vou. Porque eu falei que não lembro inteiro. Era o do cocô, não era? De cagar? É o obrar, cara. Não fala cocô, parece uma coisa escatológica. Não era? Enfim, aquela peça eu acho que foi uma transição muito boa, assim. Além dessa peça, acho que uma outra coisa que me marcou foi a minha primeira apresentação com um público que não ser minha mãe, meu pai ou minha família, assim. Foi a peça, uma cena num colégio, que era uma gincana, onde eu tava na 5ª série e a gente apresentou uma ceninha com poucas falas. A hora que eu terminei a cena, todo mundo aplaudiu e falei, olha, isso aí é da hora, hein? Eu vou querer continuar. Guilherme,
uma peça que você tem aí no seu coração? Olha, todas as peças estão no meu coração. Não, mas tem que destacar, pô. Eu acho que a primeira peça que eu fiz, a Maria Dublado, foi muito transformadora. Eu imaginava que você ia falar dessa. Eu participei, mas ao mesmo tempo eu assisti, sabe? Tipo, eu nunca tinha visto nada igual aquilo. Eu nunca tinha visto uma sintonia tão grande. É uma peça onde você ria do começo ao fim. E assim, geralmente quando você ri do começo ao fim é cansativo. E essa peça não era cansativa. Você ria com vontade do começo ao fim, assim, tipo... das pessoas que eu conheço que foram assistir, dificilmente alguém fala que assistiu uma melhor. Em questão de fazer rir, sabe? De divertir, de brincar, de entreter. Tipo, o que eu achei mais legal ali é que, assim, na vida a gente tem... a pessoa gosta disso, a pessoa gosta daquilo, eu não gosto dessa pessoa, eu não me dou bem com essa pessoa, eu penso diferente, eu não... E ali não, parecia que, tipo, todas essas diferenças foram canceladas e tava todo mundo rindo. Tipo... né, hoje as pessoas têm muitas diferenças, né, principalmente política e tal. E é muito engraçado ver como o Thiago consegue... Eu vi aquilo, né? Como o teatro conseguiu pegar todo mundo, assim, e fazer todo mundo rir da mesma coisa, entendeu? Eu achei isso muito incrível, assim. Foi um momento mágico pra mim e uma catarse, né? Foi uma mudança pra mim. Dali pra frente eu acho que eu fui outra pessoa. Eu mudei bastante. Essa foi uma peça que teve um processo criativo bem livre, né? Em suma, as peças que a gente fazia lá no Rei tinham um processo criativo bem livre, mas essa parece que foi o ápice, assim. Ela foi, faz. A peça não era legal. Você texto, pegava né? a peça, você lia o texto e você falava assim, meu Deus, que peça ruim. Ninguém vai rir disso. A partir do momento que começou o processo de montagem, em que a gente modificou a peça inteira, não a história, mas o ator, a forma de interpretar, entendeu? Isso. E ficou incrível, a peça ficou muito engraçada, assim, tudo, as cenas que foram aparecendo no meio do caminho, que a gente brincava durante o processo, e as brincadeiras que a gente fez durante o processo entraram dentro do espetáculo. Porque se a gente ria, o público também ia rir. E realmente o público riu de várias cenas. Cara, essa foi uma peça que eu me diverti muito pra montar, cara. Porque era a gente, assim, o que a gente se matava de rir dessa peça. Não, toda... A própria montagem era muito boa, cara. Teve cenas, uma cena que a Amanda não conseguia decorar o texto, aí cataram o texto dela. Isso é real, ela não conseguia decorar o texto, aí ela ficava lendo o texto em cena e cataram o texto dela. E ela teve que fingir falar o que ela lembrava do texto. E após essa cena, elas fizeram uma brincadeira, da coxinha, uma jogou a outra assim longe. Você vai aprender a nunca mais pegar meu texto. Aí puxava ela pelas pernas e a outra ia segurando assim, sabe? E isso ficou na peça. Isso foi porque essa peça foi transformada num dramalhão mexicano, né? Foi. Com uma dublagem e a dublagem em cena. Essa peça foi incrível. Foi realmente uma peça memorável. Não, cenas assim... De uma cena que a mulher descobria que era adotada. Que a Maria era adotada. Pô, a outra Maria sentava em cima dela. Não tinha nada disso no texto, gente. Ela sentava em cima dela igual um cachorro, assim. E fazia Ada, Maria é adotada. Tipo, eram coisas assim. Você assistindo era muito hilário. Muito louco, assim, uma pessoa indo... Tipo, era tão mexicano que a pessoa chegava... A Maria, no caso, né, que era mexicana, ela chegava a virar uma estrelinha pra falar uma frase. Ela virava uma estrelinha e falava, o que está acontecendo? Eu fiz essa peça eu fiz a mãe de uma das Marias, e eu era a mãe dela, uma velhinha cega. Eu lembro que tinha uma hora lá que a gente discutia... Foi quando ela descobriu, né, que ela era adotada e tal, daí ela veio falar com a mãe, porque que ela tava sendo adotada, e tira o varão da mãe, assim, dá uma estrelinha, depois a outra estrelinha e chuta o varão dela, a bengala, né, chuta a bengala dela. Foi uma peça bem boa, foi inclusive a Maria a Lara, né. Que a pessoa vira uma estrelinha e é como se nada tivesse acontecido, tipo, ela virava estrelinha assim aleatoriamente, entendeu? Tipo, ela tava falando com você, olá, e virava uma estrelinha, tudo bem? Foi, cara, e foi uma peça aí que vocês falaram do Jorge, mas foi uma peça que ele brilhou muito, cara, porque foi ele pegou um personagem que era o figurante. Isso. E não tinha fala, o personagem não tinha fala, mas o personagem se destacou, cara, de uma forma brilhante. Não tinha ele, não existia ele no texto. Foi uma coisa que foram adicionando.
durante os ensaios. E foi muito bom, cara. É um dos personagens que ficou marcado bastante, assim, nessa peça. Maria dublada. Foi bem gostosa. Dá pra ver pela empolgação que a gente fala que foi uma peça transformadora. Minha peça que tá no meu coração, assim, que foi uma peça, acho que foi antes de vocês entrarem lá no curso. Era um pequenininho Alizan. Eu sempre falo dela, né? Que é a do Teatro Trianon. Confusão no Teatro. Acho que a gente traduziu ela pra cá. Foi uma peça que foi também nesse estilo, mexicanona, assim. E era uma peça que tratava de uma peça, né? Uma coisa bem clichê. Só que a maneira com que a gente fez essa peça foi exatamente parecida com a da Maria, sabe? Foi dando liberdade pros atores, liberdade de criação, que ela se tornou uma peça completamente diferente daquela que veio no texto. E isso que é incrível. Às vezes você chega num processo criativo, aquele processo mais chatinho, mais teórico, e aí tu fala, pega o texto, agora dá uma olhada, imagina o sentimento, imagina isso, imagina aquilo, por que teu personagem tá fazendo isso, por que tá fazendo aquilo. Nessa peça a gente meio que foi do ponto inicial pro final. A gente não foi vendo a fala e pensando no motivo. Foi muito bom, cara. Foi uma peça muito boa. E eu lembro de uma cena que sempre fica na minha cabeça, foi com o Patrick. A cena era a seguinte: eu era o vilão dentro da peça, tentava matar ele, que ele era um mocinho. E pegava uma arma de madeira, assim, e aí eu ia pra matar ele. Só que tinha que ter um som, né, do barulho do tiro. E não tinha. É como se dentro da peça o sonoplasta esqueceu de colocar. E aí o ator que tava fazendo ali, o Sr. Mota, que era quem interpretava, era tão ruim que ele não conseguia improvisar direito, sabe? Então o que ele fez? Ele fez com a boca o barulho de falhando a arma, sabe? Ele pegou, apontou a arma pro personagem e fez cleque, droga, falhou a arma. Aí ele ia pertinho do personagem do Patrick, assim, e dava um chute no cara, sabe? Dava um chute no pé dele, assim. E aí o cara caía morrendo, assim. E aí ele falava, morte pela bota da Mota, Sapatarias Botas. Alguma coisa assim, ele fazia um merchan, ele tinha uma empresa de botas. Foi bem especial, assim. Foi uma peça que, cara, também, você saía da peça... nós, como atores, saía da peça com a bochecha doendo. Você imagina a galera que vai assistir. A gente teve um bom feedback dessa peça. Juan, diz pra mim então um personagem que ficou no teu coração. Um personagem separado aí. Puta que pariu. Primeiro, é um personagem super... Bom que eu não sabia nem qual que era o tema, não cheguei a nem me preparar e pensar. Sim, Chaleira, que essa é desse jeito. Ele é desse jeito, fala. Eu diria que talvez foi assim, não foi uma peça que eu gostei muito de fazer, mas o personagem eu amava desde os livros, que foi o Don Quixote. A montagem que eu fiz, né, que foi uma peça de formação, não me agradou tanto, mas o personagem em si, eu achei ele tão da hora, e eu achei do caralho conseguir apresentar sendo esse personagem. Então eu diria que seria o Don Quixote. E tu, Guilherme? O meu personagem que eu mais gostei foi o pai. Não tinha nome, o personagem era só o pai. Que eu fiz no Bang Bang e Você Morreu. Era uma cena muito curta, muito, muito curta. Mas ali Nossa, tu puxou da memória. Agora que eu lembrei que Bang Bang tinha outras cenas, né? Eu lembro. Fiz um psicólogo, é isso mesmo. Vai lá. E quando eu fiz esse pai, pra mim, eu via meu potencial como ator, sabe? Tipo, não é que foi bom. Simplesmente eu descobri meu potencial ali. Porque eu não consegui fazer no dia da peça, mas durante os ensaios eu consegui fazer uma emoção e uma potência que eu percebi que ia além de mim, sabe? Chegava no público. Tanto é que eu falava alguma coisa assim, porque eu falava pro filho, né? Porque eu criamos mal, falava pra ele. Uhum. E eu falava isso com tanta força, e ao mesmo tempo era uma força assim, tipo, que eu deixava um silêncio, mas era um silêncio preenchido. Era um silêncio que as pessoas ficavam... Só que eu não consegui fazer isso na peça, mas... no dia da apresentação, mas durante os ensaios eu consegui. E eu consegui ver o meu potencial, por isso que eu tenho... Assim, lembro bastante desse personagem. Foi ali que eu consegui ver meu potencial como ator. Onde eu conseguia chegar.
Cara, quando vocês estavam falando aí da Maria dublada, do personagem que fazia estrelinhas, me fez lembrar um personagem, que é esse personagem que eu vou citar agora, que ele foi feito de um texto do Teatro do Absurdo, da cantora Careca, do Eugênio Ionesco. Eu fiz o Sr. Martins, o Mr. Martins, que é um texto do Teatro do Absurdo, né? E em certos momentos da peça havia, tipo, como se fosse, sabe quando um CD trava e fica repetindo o mesmo trecho? Exatamente, acontecia isso na peça, só que nesse momento eu ficava virando uma estrelinha. Então, eu lembro, cara. Eu lembro. E parar no mesmo lugar, ficava virando uma estrelinha como se estivesse girando a roda Jequiti. E esse foi um personagem muito gostoso de fazer, porque, tipo, teatro do absurdo, então meio que quase tudo é permitido dentro de um contexto que não precisa ser esclarecido, mas, cara, eu adorei fazer essa peça, realmente eu adorei, tipo, a peça, ele cita, tipo, pessoas inglesas, né, então... É como se fosse famílias inglesas, então, tipo, foi feito tudo naquele, como se fosse gentlemen, assim, falando e tal. Sei lá, esse foi um personagem... Todo pomposo. Assim. E uma loucura, sabe, no meio de uma loucura, então... com os textos, assim, bem absurdos, assim, mas, nossa, foi muito incrível fazer essa peça, realmente. Cara, eu vou falar aqui um personagem que eu gostei, que tá no meu coração, assim... Eu comecei a revirar a lembrança que realmente são vários personagens, né? Que tinha peça que a gente pegava que realmente fazia mais de um personagem, que nem o Guilherme falou ali. Daí abriu muito mais o leque de opções aqui. Outra pessoa querendo se gabar aí que tem um monte de peças. Vou puxar um de uma peça que o Marco já mencionou aqui, que esse foi bem gostoso de fazer também. Que foi a Silvânia. Silvânia Silvânia era um travesti que eu fazia, que namorava com um cara, que o personagem, o ator que fazia era o Natson, que foi na peça Terapia Familiar, que o Michael mencionou. Essa foi uma peça bem gostosa também de fazer, porque nós produzimos ela do início ao fim, e foi uma peça que acho que também foi uma das primeiras peças que a gente estava envolvida com tudo mesmo. Mas Silvânia era um personagem que era gostoso de fazer. Me inspirei bastante nas Branquelas pra fazer ela. Seja bem-vindo, Alan. Seja bem-vindo. Hoje o assunto que a gente tá puxando aqui é teatro. Ah, sim. É um assunto que eu realmente adoro muito falar, porque na verdade é uma paixão assim, que eu tenho, né? Teatro, cara, é você se colocar em outro mundo, assim. Então eu acho muito legal mesmo. Então, o meu nome é Alan, eu sou deficiente visual, gosto muito de teatro, é uma das coisas que eu adoro fazer, assim. Tenho uma paixão bem grande também em relação ao cinema, tudo relacionado à arte, assim, né, na verdade. Eu sou bem fã da arte, eu acho que é a maneira que a gente busca de se expressar, sair desse cotidiano que a gente vive, assim, sabe? E colocar realmente o que a gente sente, o que a gente acha desse mundo, assim. Eu acho que isso que é a beleza da arte, né? De você poder expor realmente o teu pensamento, assim, pro público, pro mundo, assim. Eu acho muito legal isso. A gente tava falando aqui das peças que a gente mais gosta, dos personagens que a gente mais gostou de fazer. Você faz teatro desde quando já? Olha, se profissionalizar assim no teatro faz 1 ano e meio, 2 anos, mas que eu participo de peça já vai fazer uns 6 anos mais ou menos, porque eu e uns amigos meus nós montamos pequenas peças assim relacionadas ao teatro, mas para pessoa com deficiência visual, sabe? E a gente apresentava dentro de empresas, abordando bastante a questão da deficiência, não só a visual, mas tipo a deficiência física, para o pessoal entender assim, sabe? Dentro de empresa, de escolas, como que é a vida da pessoa com deficiência na sociedade, assim. Então a gente montava bastante pequenos teatros, né, pequenos até meia hora, 30 minutinhos, 20 minutos, assim, para estar apresentando nesses lugares pequenos, assim. Então é uma maneira que a gente achou para estar abordando esse tema e, ao mesmo tempo, mostrando pro público, assim, sem
aquele negócio de palestra e explica e funciona de uma maneira mais descontraída, sabe? É porque a arte, né, principalmente o teatro que a gente está falando aqui, ele é muito abrangente, né? Ele consegue, dependendo da maneira com que você faz, a gente consegue abraçar, cara, de A a Z, sabe? Não tem uma limitação que a gente consegue. Não existe limitação no teatro, é uma coisa que a gente sempre fala nas aulas. Não existe limitação. A limitação é a sua criatividade, né? Se você é uma pessoa criativa mesmo, não tem limite assim, pro que você pode, né, fazer. Quando o Michael entrou lá no CEP para fazer o curso, que foi quando ele conheceu você, ele mencionou você, sabe? Ele falou, tem um cara lá que ele é deficiente visual e tudo mais. Eu falei, cara, sério? No teatro? Olha que incrível, que foda. Eu quero muito conhecer ele. Aí eu assisti a peça de vocês e falei, cara, isso que é foda. O cara, ele consegue expor, consegue estar em cena. A primeira peça de vocês foi... Qual que foi, Michael? Isso mesmo. Inventares, né? Uhum. E daí, depois da peça, eu falei assim, tinha alguém comigo, não lembro se era minha esposa, Nora e tudo mais, eu falei assim, você sabia que ali, num daqueles atores ali, tinha um rapaz que ele era deficiente visual? A pessoa olhou e falou, sério? Quem? Sabe, porque conseguiu transpor tão bem, em cena, que pro público, cara, é indiferente, não percebe-se, sabe? Tá ali, tá junto, é tudo uma única tribo, digamos assim. É um trabalho em equipe bem grande, assim, essa é a mágica do teatro, né? Você sair do teu normal para uma coisa que não é o teu comum. Por exemplo, eu sou deficiente visual, ando de bengala todo dia, mas dentro do palco eu sou aquele personagem lá e tento aplicar o máximo que eu consigo para que ele saia realmente de uma maneira que o público não vê, né, a limitação que eu tenho com a deficiência. E que nem no curso que a gente fez junto, nossa, o pessoal era muito parceiro, a gente fazia as peças, o pessoal auxiliava, então eu acho que foi um... O teatro tem muito disso, né? Sabe? Então eu acho que a parceria que o pessoal tem, assim, dentro da arte é muito grande, na minha opinião. Foi esse processo criativo pra você? Porque você disse que já faz teatro há pelo menos 6 anos, né? Então, como que foi estar no meio de uma galera? Porque lá você estava no meio do quê? De 25 pessoas? Na minha opinião, sim, foi por um pouco complicado, né? Porque, imagina, eu sou o único deficiente visual lá e eu tenho que tentar, do mesmo jeito que eles têm que tentar se adaptar um pouquinho à minha realidade, assim, que a gente tinha que pegar e fazer alguma coisa para eu me incluir um pouco, eu tinha que também me esforçar ao máximo para estar me adaptando a algumas coisas deles, assim, né? Porque tinha muita coisa que a gente fazia, movimento no palco e tudo. Então eu tentava me encaixar da maneira assim que não atrapalhasse o grupo. E isso para mim foi um aprendizado muito grande, na verdade, porque quando eu fazia o teatro com o pessoal, eu já tinha um pessoal que era deficiente visual, então era mais fácil estar se encaixando. Agora ali, no movimento de uma cena, por exemplo, tinha que estar tudo bem planejado para sair tudo certinho, para saber a hora que eu tinha que me virar, a hora que eu tinha que sair de cena, a hora que eu tinha que entrar na cena, assim, pra mim foi um aprendizado muito grande e foi bem complicado no começo, mas a partir do momento que as pessoas foram se encaixando assim, desandou o trabalho, na minha opinião, foi muito, assim, andou de uma maneira muito boa. Legal. Cara, esse é um assunto que eu sou muito apaixonado, assim, e eu vou bem profundo. Eu vou bem fundo nisso. Eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, quando a gente trata de teatro, a gente tá tratando de pessoas, e pessoas geralmente têm problemas. Todo mundo tem, né, o seu problema, indiferente qual é o tamanho da dificuldade para cada um. No seu caso, quando você entrou no teatro, o que você colocou na tua cabeça que era algo limitante que você foi quebrando com o passar do tempo? Porque você tá no teatro, então você quebrou isso. Mas quando você entrou no teatro, qual foi a primeira barreira que você sentiu, assim? Eu acho que, pra mim, foi mais a questão da movimentação em palco. Porque, assim, questão textual, imagem, essas coisas, a gente sempre dá
um jeitinho, né? Sempre dá um jeito. É uma coisa assim que dá pra superar bem tranquilo. Mas a movimentação no palco mesmo, tá se movimentando em cena, ao mesmo tempo que a peça tá acontecendo, e tentar fazer de acordo que não saia, não erre, não atrapalhe meus colegas, e eu faça um trabalho bom, esse foi bem complicado, assim. Eu passava muito os meus movimentos, passava muito os movimentos com os colegas que eu ia apresentar junto. Eu acho que esse, pra mim, foi um das coisas assim, mais difíceis e ao mesmo tempo emocionante, né? De você estar ali fazendo o papel de um personagem que enxerga, não enxergando. Eu queria te perguntar mais uma coisa, cara. Como que foi esse teu contato com o teatro? O início? Como que você decidiu falar assim, cara, eu quero ser ator, eu vou fazer teatro? Como que foi isso para as pessoas que estão à sua volta e tudo mais? A arte, assim, na verdade, eu sou uma pessoa muito fã, assim, sempre fui muito curioso na questão do cinema e tudo mais. Mas quando surgiu mesmo essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho com o pessoal que são meus amigos, né, deficientes visual, mas que a gente decidiu colocar um pouco desse trabalho dentro das empresas, assim, foi aí que eu vi, assim, falei assim, não, esse daqui é o que eu quero aprender, eu quero fazer, porque isso é muito show, assim, sabe? Poder estar mostrando de uma maneira diferente para a sociedade o que você pensa, assim, a tua realidade, o teu pensamento sobre sobre tudo, né? Eu acho que isso é o que me chama atenção, assim, que realmente me falou, é aqui é o lugar que eu gosto de estar mesmo. Vamos sair um pouco da arte, vamos falar vamos falar dos convívio com atores e os seus egos. Bora. Ator é muito egoísta, né? No sentido de ter um ego grande. Não, eu tava falando isso com a Nora essa semana. Eu tava falando assim, cara, existe alguns tipos de atores, né? Eu gosto muito de mencionar o ator escada e o ator estrela, porque eu sou um tipo de ator que é ator escada, né? Eu preparo a piada ou preparo o ambiente ali para que outra pessoa venha e finalize. Só que a gente tem que saber se colocar essas fases no teatro. E a gente se conviveu bastante, né, com atores que eram atores estrelas e que quando chegava no momento dele ser escada, o cara queria ser estrela. Ele queria sempre estar brilhando, então meio que estragava aquela continuidade, aquilo lá. E isso é justamente o que você falou, nego, é puro ego. Eu queria falar mais das tretas. Bora, isso que eu ia puxar. Eu concordo com você que existe ator isso, existe ator aquilo, mas a gente tem que ter em mente que ator tem que ser tudo, né? Tem que ser tanto a parte escada, se precisar que ele seja, quanto a parte principal, se precisar que ele seja. E o Alan, quando a gente estudou junto, ele deve saber bastante quer dizer, deve saber não, ele sabe das tretas que teve na nossa turma e tudo mais. E tanto o Alan quanto o Elisão, o Guilherme, que a gente também estudou junto, então todas as tretas envolvidas ele sabe. O Juan também, pô. Só que o Juan não era muito envolvido. Quando envolve o ser humano é difícil, né? A gente tem um grupo, dificilmente não tem uma treta, a gente, né, não concorda e discorda e é isso que torna belo, na verdade, né, o convívio. Uhum. Quanto mais pessoas, maior problema, né? O Juan não é muito de treta, né? Mas quer puxar alguma treta aí? Todo mundo tem um Jorge no seu grupo. Basicamente é isso. O cara já vai dando nome, maluco. O Jorge é um amigo nosso que estudou com a gente. Eu acho que nem vai assistir isso aqui, então não tem problema. Não, o Jorge não assiste, pode xingar ele aí que não assiste. Seria milagre se a gente conseguisse trazer ele um dia aí. Uma coisa que aconteceu muito quando eu estudava com o Alan é que a maioria das pessoas que estavam naquele curso era muito alternativa. A maioria das pessoas era alternativa. Então, qualquer assunto que a gente abordava em aula, em sala, era motivo pra colocar. Não era nem motivo pra porrada, mas era sempre um motivo pra colocar uma causa envolvida no assunto, sabe? Tipo, militar, no caso, você diz.
militar, eu não queria usar essa palavra, mas é exatamente isso, né? Não, mas cara, acho que tem momentos, existem momentos, né, pra gente colocar isso dentro da arte. Agora, se for só isso, você só vai abranger aquele público que só aceita isso. E o problema de fazer isso numa aula de teatro é que a maioria luta pela mesma causa, tá ligado? Não todo mundo, mas a maioria luta pela mesma causa. Você tá querendo expor uma opinião dentro de uma turma que a maioria, tipo, representa a mesma opinião, sabe? Sim, justamente o fato de você utilizar a militância é pra abranger outros grupos que tem outro foco, né? Não faz muito sentido você colocar isso dentro de uma aula fechada, por exemplo, se todo mundo tem um pensamento assim, bem parecido. O problema desse ego é o seguinte: tipo, o teatro é uma coisa que você faz para as pessoas e você acaba transformando em algo que você fala pra pessoa que você acaba falando que a pessoa quer ouvir. Você tá entendendo? A pessoa já não vai mais pra assistir uma peça de teatro, ela vai pra ver o que ela quer ouvir, sabe? Não tem, às vezes, nem entretenimento. A outra pessoa, se for assistir, não tem um entretenimento, não tem uma história, não tem algo que te prenda, sabe? Não tem um roteiro mais. Exatamente. Você chega lá e a pessoa começa a mostrar o que ela quer mostrar, só que assim, sem arte. Não, tudo é arte, mas assim, sem o entretenimento, sem uma coisa gostosa, que é o que mais me deixa gostar do teatro, né? Que é você chegar no teatro e você assistir a opinião de uma pessoa, a visão de uma pessoa, só que de uma forma que seja agradável pra você pelo menos assistir. Você pode até discordar, mas é agradável assistir. Eu acho a beleza do teatro disso, daí, porque você pode trazer a realidade do cotidiano aí de uma maneira agradável para que a pessoa sente lá e aprecie a peça e saia de lá com o pensamento e fala, nossa, cara, olha que peça, mas ao mesmo tempo sai com aquela consciência, putz, acontece isso mesmo na realidade, né, cara? Porra. Isso! Porque quando você vai assistir uma peça, quando você vai assistir um filme, vai escutar uma música, você quer, de certa maneira, fugir um pouco da realidade, ir para aquele mundo diferente, aquele mundo... Só que o mundo, por ele ser diferente, não significa que ele não possa ser colocado coisas em questões sociais, em geral, que abordam vários assuntos, né? Mas eu acho que o Michael quer treta. Né, Michael? Então, não, mas é super válido isso que vocês estão falando. Super válido, com certeza. Treta sempre tem, cara. Sempre tem aquele maluco que não leva a maquiagem. Ah, e disso você tá falando? É muito forte, assim. O pessoal não dava pé mesmo. E era aquilo, e daí eu acho que isso acaba estragando um pouco a questão do grupo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a nossa opinião, mas a gente tem que saber também ser flexível com as ideias. E a gente trabalhou num grupo que as ideias eram muito fechadas. É aquilo, só aquilo e pronto, assim, sabe? Acho que isso é bem ruim, assim, num curso que nem a gente fez. A gente tá fazendo um curso de arte, a gente tá fazendo um curso de teatro, tá formando atores ali, pessoas para ter um pensamento, para trazer aquilo para um público em geral. E você tem que ter, acho que, um pensamento mais aberto. Você tá lidando com pessoa. O ator já é para ser um ser humano mais crítico, né? Pelo menos esse é o meu pensamento. A gente mesmo, se a gente tá aqui nesse grupo, a gente fala sobre teatro, isso e aquilo, nós estamos numa bolha, mas dentro dessa bolha existem várias outras bolhas, né, que as pessoas não gostam de comentar e tudo mais. Já falei isso com o Nego hoje, com o Maicon, sobre isso. Eu acho que sim, a gente tem que expor a opinião e realmente flexível, cara. É você sentar e ouvir a outra pessoa, a pessoa te ouvir e tudo mais. Já que você quer treta, tem uma frase que me deixa louco. Quer treta, não sou eu que quero treta. Não quer, então você não quer, então. Que me deixa louco no teatro, que eu acho que talvez deixe vocês também. Tudo bem, Guilherme? Não, tem uma frase que me deixa louco, então eu acho que talvez deixe vocês também um pouco maluco, que é quando você pede alguma coisa pro ator, o ator fala, não tô sentindo o personagem. É foda, mas hein? Olha, me dá uma raiva, parece que a pessoa vai baixar o personagem do além. Nossa senhora, isso me dá um ódio, rapaz do céu. O que eu mais pensei quando eu falei isso
Foi no sentido que é basicamente isso no que o Juan falou, sabe? É uma coisa que você coloca em jogo quando você sabe que tem outras pessoas dependendo disso, tá ligado? Tipo, quando uma pessoa faz todo o seu trabalho de casa, ela tá ali pronta pro trabalho, porque é um trabalho que envolve outras pessoas, então é um trabalho em grupo. Meio que não importa se você leu ou não leu o texto, se você decorou ou não decorou o texto, você tem que colocar o trabalho em prática. Essa mais ou menos a base ali do não tô sentindo o personagem. Tipo, não tô nem aí se você sentiu ou não sentiu o personagem, tá ligado? Você só precisa fazer, porque outras pessoas dependem de você pra dar prosseguidade nesse trabalho, tá ligado? Nesse mesmo processo de você depender, a coisa que me deixa puto, que o Guilherme é o exemplar disso, é o nego que chega atrasado, cara. O cara tá cagando. Na minha opinião, o cara que chega atrasado na porra do ensaio, em qualquer coisa assim, ele tá cagando. Ele tá cagando literalmente pra você que dedicou teu tempo ali. E agora quando tem mais de uma pessoa... Não, deixa eu falar. Vou pegar uma Vamos lavar roupa suja. O cara, ele acha que o tempo dele é mais valioso que o teu, sabe? Ele fala assim, a gente marcou às 3? Beleza, então, eu vou chegar 3h20. Você não tá chegando só 20 minutos atrasado. Você tá chegando 20 minutos atrasado pra cada pessoa que tá ali. Se tiverem um monte de galera, vai multiplicar por 1 hora essa porra desse teu atraso. Eu também fico de cara. Eu sou uma pessoa bem enrolada, sério mesmo. Quando é uma coisa pra mim, assim, eu chego atrasado, é uma coisa referente a mim. Agora, quando envolve um grupo que você tá colocando em jogo lá o personagem da pessoa, ela dependia de você pra estar fazendo tal coisa, ela dependia de você pra tá dando processo, fazendo o processo dela lá, tudo mais, e você chega atrás. Nossa, isso me deixa de cara também, sabia? Eu acho que dentro de um grupo isso é uma coisa que tem que realmente se evitar muito. É verdade. O Guilherme tá muito travado. Cara, o cara está travando. Para de comer e se defenda, Guilherme. Não só atraso, como falta, ou quando você se compromete, né, com figurino, maquiagem, essas coisas, e não consegue, e não faz no dia da apresentação. Nossa, já passei por uma já que o ator pediu pro figurino pra fazer uma modificação. A gente utilizava o mesmo figurino, né? A gente dividia o personagem. O rapaz, ele pega o figurino e não traz, e esquece no dia. Tipo, meu Deus. E agora? Ou então, quando ele... O figurino que você fez, né? Então, ele pede pra fazer uma modificação pra poder melhorar, não faz a modificação, esquece o figurino, não termina o outro adereço que ficou faltando. O nosso guru do teatro, digamos que é assim, que ele sempre zelou muito por esse lado de você cumprir as suas obrigações. E a gente sempre imaginou isso tudo que chegou a acontecer com a gente se fosse nessa época do recral. O que ia acontecer? Não, simplesmente ele ia cortar da peça e você não tá mais na peça. Isso já aconteceu. O que aconteceu O Guilherme, cara, era o príncipe. Ele era o príncipe do atraso na época do rei. No recral. Eu peguei personagem que era pra ser do Guilherme. Tem noção, o cara não faltou o primeiro ensaio, que era o primeiro ensaio. Não sei porquê. O cara só sempre ficava com o personagem que parecia dizer oi e saía. Cara, e ainda ele se atrasava, errava a fala. Meia hora atrasado, 40 minutos atrasado, que é isso? Eu lembro de um esporro que o Guilherme tomou uma vez do rei, que eu imaginava que se fosse pra mim eu não ia aguentar, cara. O Guilherme aguentou firme, mas... Ele aguentou porque ele é jaguara, ele aguentou porque ele é vagabundão, ele tá acostumado com isso, tá acostumado com aquele esporro. Esporro pra ele era normal. Deixa eu perguntar pra vocês, que isso me veio uma outra coisa na mente, mas eu vou transformar em forma de pergunta. O Elisão perguntou qual que é a peça, nossa peça mais especial, mas qual que é a peça que você mais odeia? Eu digo especial. Eu pensei nisso. Eu tava pensando nisso. O cara já... Eu adorei fazer essa peça. Uma merda de peça. Mas por que você não gostou dela, Guilherme? Porque era ruim. O Michael adorava porque não era ele que ficava, que se afogava na peça. Ele era um personagem muito pequeno. Por que será, né? Eu cheguei atrasado. Não existe personagem pequeno, Guilherme. Existe atores medíocres. Olha aí. Eu não sou um ator medíocre, aquilo era um personagem pequeno. E eu não gostei daquela peça.
Para de fazer barulho aí, Guilherme. Porra, o cara tá amassando o pacote. Que falta de profissionalismo. Olha aí, cara, deficiente visual viu que você tá comendo salgadinho. Acho que a pergunta do Michael é a peça que você tem vergonha de estar no teu currículo, né, Michael? Não, cara, é muito ruim essa peça. A peça que eu tenho vergonha de estar no meu currículo é Atletiba. Falei, pronto. Beleza, peça. Pronto. Essa peça, cara, ela me dá vergonha, O Guilherme fica soltando umas frases que do nada, eu não tô nem entendendo. Não dá. Essa peça, Atletiba, foi uma peça que ela teve bastante destaque ainda. Elas, tipo, eu tenho vergonha de ela estar no meu currículo, mas eu uso ela no meu currículo porque ela foi destaque no G1, tá ligado? No Globo Esporte. Porque era uma peça que falava do Atletiba, e aí, tipo, era do campo pro palco, não sei o que, teve destaque, mas é vergonha, eu tenho vergonha. Só falar aí. Você tem alguma, Juan? Ah, eu tenho algumas. Mas teve acesso a peça ruim. Tanto que eu fiz quanto eu assisti. Eu já assisti muita bosta também. E tive que pagar ainda. Vamos chegar lá. Eu não, sinceramente, não sei dizer qual. Talvez. Assim, não é que. Cara, eu não gosto de falar mal do trabalho alheio, então. Eu não vou dizer uma peça, mas vocês devem imaginar qual que é o. Cara, então não faz sentido fazer isso aqui. É pra gente falar mal mesmo, pra gente bater a boca no trombone. Pra gente falar que aquele cara é ruim pra caralho. Muito ruim a peça. Foda-se. Fala aí então, já que o Rô tá cheio de dedo ali pra falar. Se não tem eu no elenco, é ruim a peça. Eu tava falando de ego, o Guilherme nem tem ego, né? Que ego, eu só sou o melhor do mundo. Cara, eu não gostei nem um pouco de fazer minha última apresentação do CEP lá, acho que era O Rinoceronte, nem lembro o nome da peça, O Rinoceronte, acho. Vai ficar falando mal então dos teus amigos, é isso? É tão ruim essa peça que eu nem fui assistir. Fez a peça e ele falou assim pra mim, não vá assistir, porque a peça é ruim. Eu fui assistir 3 vezes, só de sacanagem. Você não assistiu, Elisa? Você nem assistiu? Assisti 2 vezes, seu palhaço, que foi a peça lá no palco ainda. O público ficava no palco. Não é essa peça. Espaço. Você tá falando Desculpa, confundi. Você vê como ela a peça foi tão ruim que o cara até esqueceu, tirou da cabeça assim, dele, né? O Alan acho que assistiu essa peça também. Não. Foi uma peça que nossa turma assistiu. Eu acho que você devia estar junto. Bom, pelo menos de cabeça, eu não tô lembrando agora do que era a história. Eu não tô que bom que você não lembra, Alan. Que bom que você não lembra. Eu acho que era ruim. Esqueci, porque... Você perguntou qual que era o tema, exatamente, né? Eu não sei até hoje o que era o tema. Era uma peça que era no palco, tipo, que lógico, né? Mas era uma peça muito engraçada, não tinha texto. Não tinha texto. Eu sabia que ela era ou não. O público ficava no palco. Não, essa acredito que eu não vi mesmo. E uma peça tua, Alan? Você tem a vergonha? Você tem alguma? Eu acho que eu ainda não sabia, não tive ainda essa oportunidade de fazer. Sou bom pra caralho. Sou bom pra caralho. Nunca fiz peça ruim. É nem questão de... Por enquanto ainda realmente não tive a oportunidade de fazer uma peça que falasse que bosta que eu fiz aqui, né? Olha, o cara é tão humilde que ele fala, não tive a oportunidade de fazer uma peça ruim. Ainda não tive. Eu fui ruim eu fui um péssimo ator na terapia familiar. Eu fui um péssimo ator no Anão, o assassinato do Adão. É mais fácil você falar onde você foi bom, né? E daí isso já elimina esse monte de número. Tu queria falar mal? Tá? Acho que eu fui ruim tanto. E tua, Michael? Fala aí. Eu acho que você sabe, Elisan. Mas eu quero ouvir da tua boca. Foi não. Mas pra surpresa, não foi. Acho que não é nenhuma peça que você tá pensando, não. Quem é morto sempre parece. Assisti essa peça. Cara, essa peça foi uma peça que eu tava.
Eu já sabia que isso é ruim no ensaio, que a gente já ia com uma energia merda, tá ligado? Ensaiar essa peça. Eu sabia que essa peça ia ser ruim desde que você leu o nome do diretor e do... Cara, é uma peça que... Puta, velho. Essa peça, eu levei uma bronca por nada. Eu nem precisava levar uma bronca. Ele deu um esporro gigantesco. Foi o primeiro e único esporro que eu levei do Rei Kraus, cara. Ele me deu um esporro. Ah, teve mais um, hein? Teve mais um que eu lembro. Não, teve outro, mas se for o que eu tô pensando também não foi por minha culpa. Não, teve um que teve muita culpa assim na do Escapino. Ah, teve essa aí também. Mas esse Escapino a gente tava fazendo terapia familiar. Tem mais algum? Aí? Essa do Escapino aí, mas foi porque eu mostrei meu lado artístico, que não foi muito aceito no momento. Verdade! O ego. Isso foi depois da peça. O esporro foi depois do que a peça já foi apresentada, não foi em ensaio. A gente simplesmente apresenta uma peça de época e ele mete um Silvio Santos no meio da peça. Ei, Michael. Eu não meti o Silvio Santos. Eu só imitei ele. Pessoas que ligaram aí a voz ao personagem. Os sujeitos ao Sabe personagem. o que é isso? A ator é puta de aplauso, né? Ele sabe que vai fazer uma parada e sabe que vão pisar e aplaudir, vai e faz. Cara, esse episódio vai ficar longo. Eu quero deixar uma parada aí pra gente fazer um próximo episódio desses acontecimentos de teatro mesmo. Gostei muito de você falando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, daquela peça. Não... Aí o Alan falou, né? É muito difícil falar algo que você não gosta, que acha errado, só que eu acho que o teatro tem essa coisa, sabia? De te abrir a mente pra essas coisas, tipo, de se autocriticar, porque agora quando eu vou num lugar, a pessoa assim, qual que é o teu defeito, né? Geralmente a pessoa tá acostumada a ninguém falar, né? Ela fala, então, eu sou interesseiro, oportunista, ansioso, acabei de roubar tua carteira. Tipo, eu começo a pegar um monte de si, tipo, e falo sem medo, tá ligado? Mas isso é a mesma coisa de ir numa entrevista de emprego e falar que é perfeccionista, eu sou perfeccionista, eu sou não sei o quê. Meu problema é nunca chegar atrasado. Nossa, esse problema é não, então, mas as pessoas falam os defeitos. Esse já é meu problema, hein? Defeitos que são defeitos assim que é bobeirinha, sabe? Tipo, que não são defeitos de verdade. Não é que, tipo, são coisas assim. Eu já chego e já falo um textão já. Eu falo defeito de verdade. Eu falo, eu sou interesseiro, eu sou oportunista, eu sou metido, eu sou arrogante. Cara, é que quem tipo, tem, eu falo coisas que tem, daí realmente pode falar bastante, né? Agora a gente que não tem tanto assim... a gente é meio perfeito. É mais difícil, né? E, se a gente quiser encerrar por aqui, eu também quero continuar conversando sobre o teatro. A gente pode trazer mais gente na próxima vez, não sei. Pode. Pra fechar, eu só quero deixar um gostinho de quanto a gente já se perdeu no teatro, que é uma peça que a gente produziu do início ao fim, que o Michael já mencionou aí, Terapia Familiar. Nós contratamos o elenco e no dia da apresentação, o cara não foi. Ele desistiu e era uma peça de festival. Ele não foi. Ele não atendia o telefone e simplesmente foda-se. E mais tarde, no outro festival, veio o Juan fazer o personagem dele. Mas nesse dia, o Michael teve que sair lá da técnica e descer, ir pro palco e fazer o personagem. Foi muito bom. Cara, eu não lembro, sabia? Eu não lembro, eu achei que já tinha sido. Era o Motoboy. Não, eu não consigo. Essa pessoa é tão odiada por mim que eu bloqueei o nome dela na minha mente. É Anderson. Que Anderson? Tá maluco? Não lembro. Pode falar o nome do cara que eu não lembro. Era o Polacão Alto lá. Se fosse Anderson, eu ia lembrar. É o nome do meu irmão, pô. Ei, da próxima. Era Alisson. Talvez seja, pode ser. Alisson. Não lembro. Na próxima vez que a gente começar a gravar aqui sobre o teatro, eu quero falar das nossas histórias fora do palco. Eu quero falar dos rolês dos atores. Eu quero ouvir de você também, de você que tá ouvindo esse episódio aí. Eu quero que você já deixe aí nos comentários algum assunto que você quer que a gente aborde do teatro mesmo. Você quer que a gente fale dessa parte que a gente falou mais técnica, mais sentimental, ou se você quer da porradaria mesmo, que é aí que acontece nos bastidores. Eu tenho muita história de bastidor, hein? Eu sei bastante. São 12 anos, sei lá, de teatro, então não tem história. A língua chega a coçar na boca pra falar.
já que a gente tá falando sobre teatro, eu vou indicar o grupo de teatro que eu tenho mais admiração. Então, eu não vou nem indicar uma peça, não vou nem indicar uma coisa específica, mas eu vou indicar o grupo, que é o Grupo Galpão. Então, assim, vocês vão lá e pesquisem sobre o grupo, se vocês tiverem... Se eu deixei vocês com algum tipo de curiosidade sobre ele, então vão lá, pesquisem. Eles têm página no Instagram, provavelmente vocês vão conseguir achar alguma coisa no YouTube. Tem. Essa inteira deles no YouTube. Eles liberaram Romeu e Julieta agora no YouTube, que é muito bom. É maravilhoso. Esse Romeu e Julieta, ele é conhecido mundialmente. Ele foi primeiro, não sei se foi o único grupo brasileiro a ganhar um prêmio lá fora, né? O único grupo brasileiro a se apresentar no teatro de Shakespeare, né? Que só apresenta peças de Shakespeare na Inglaterra. Exatamente. E eles são muito foda. Então, nossa. Esse grupo que eu sou apaixonado e eu sou, tipo, aquele fãzinho Bieber dele, tá ligado? Eu sou galponete. Eu também sou galponete. Cara, o tema é teatro, como me pegaram de surpresa, não pensei em nada. Eu vou indicar... Qualquer coisa, não, tu pode indicar qualquer coisa, não precisa ser relacionado ao tema, não. Já que eu falei sobre ele, eu vou indicar eu acho que eu deve ser o livro favorito, eu não tenho certeza, eu não tenho muitos livros favoritos, mas o próprio Don Quixote. Tem a peça, inclusive, que é a adaptação do Miguel Falabella, que foi a peça que eu apresentei, mas como curso, não foi a oficial. A do Miguel Falabella é maravilhosa também, é um musical, O Homem de La Mancha, né, que conta a história, ela faz uma adaptação da história de Don Quixote, contada pelo Miguel Cervantes. É muito boa. Tem os trechos dela no YouTube, inclusive. Se quiser indicar o teu projeto também social, pode. Indica aí, pode indicar. Então, se vocês me abrirem espaço aqui pra eu estar falando mesmo, se o pessoal estiver interessado em conhecer mais, a gente tem a página no Facebook, tem a página no Instagram, é Associação Além da Visão, o nome da nossa associação, né? A gente trabalha mais com essa parte de deficiente visual, e a gente tá com um projeto agora, vamos montar uma peça. Era uma vez uma comédia sexualmente educativa. A gente tá trabalhando com pessoas, só com atores deficientes visual. O nosso diretor, que é o Rafael Guedes, tá dando um apoio. Por enquanto tá em processo, a gente tá vendo a questão do elenco e tudo mais, mas assim que tiver alguma coisa mais concluída, assim, a gente vai estar postando nas redes sociais, se o pessoal quiser conhecer. A gente tem Face, Instagram, tem YouTube, só procurar lá, Associação Além da Visão, seguir a gente lá para conhecer os projetos sociais que a gente trabalha lá. Eu quero indicar para quem estiver ouvindo aí, assistindo, que faça teatro, que busque um curso de teatro mesmo. Se você tem Conheço um curso bom, hein? Não, tem até uma indicação mesmo, mas assim, não deixe de fazer, porque o mundo hoje ele tá muito cotidiano, ele tá muito social demais, né? A sociedade ela abraçou muitas coisas e impôs, né? Tá até brincando agora, conversando com a minha mãe. Minha mãe, nossa, parece que você é bobo, não sei, alguma coisa assim, tipo, tem um padrão já, né? Não, mas tem um padrão, as coisas viraram padronizadas. Você não tem mais liberdade, e o teatro ele te dá essa liberdade. Às vezes você acaba descobrindo a vida de verdade fazendo teatro, porque ele te dá a possibilidade de você falar e ser quem você realmente é. Coisa que o mundo hoje não tá permitindo muito. Então faça teatro, independente se você trabalha, você não precisa se tornar uma atriz, um ator. É só pra relaxar mesmo, uma vez por semana tem cursos. Eu queria até indicar, a gente tem uma escola que eu queria indicar pra vocês, a Faça Cena, pra quem é de Curitiba. E pra quem é de outros estados e outras cidades, logo vai ter aí também. Mas por enquanto eu tô indicando aí pra quem é de Curitiba. Olha aí, cara, não sabia disso não, hein, cara. Eita. Faça Cena no Instagram, no Facebook. Faça Cena, é bem simples. É Faca Cena, né, que se escreve, né? Faca Cena. Pesquisa aí, entra em contato, porque é muito bom tá fazendo teatro, pessoal. É algo que eu indico assim pra todo mundo. A gente hoje tá falando de arte, né? Então, também, né, de arte. Eu quero indicar um trabalho de uma amiga. Deixa eu até pegar aqui pra quem tá assistindo. Mais um? Da Fúria? Não. É um trabalho que ela faz aqueles bichinhos lá, amigurumi, sei lá como que fala. Ó, eu tô mostrando aqui na câmera.
Esse daqui é um Baby Yoda. É o Baby Yoda. É o Jovem Yoda. Jovem A Yoda. criança. Então, eu ganhei de aniversário esse aqui, né? Meu irmão me deu. Mas pegou com ela, vou indicar o trabalho dela, que é... Cara, é muito bom. É fantástico o trabalho dela. Ela é daqui de Curitiba, mas ela faz entrega e tudo mais. Só o nome que é complicado. O nome dela é Sandra, mas o nome da página dela é impossível pronunciar. Eu não consigo pronunciar essa É que porra. você é analfabeto, né? Você falou. Eu sou analfabeto. O nome dessa arte é... Como que é? Migurumi? Migurumi. Então tá. Então o nome dela é Geveu... Ela começa a ir sozinho. É Geveux Amigurumi. Eu vou soletrar aqui. É JEVUXAMIGURUMI. @ esse nome aí que eu falei. É impossível de pronunciar. Olha lá no Instagram, que é onde eu sei que ela tem, que é incrível o trabalho dela, cara. Faz uma encomenda lá. É isso aí, então a gente encerra mais um episódio. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Alan, foi um prazer você estar aqui com a gente. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço aí. É muito bacana esse tema, na verdade, teatro, arte. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa tá mais em pauta. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é muito pouco discutido isso ainda. Na minha opinião, deveria estar mais aí na mídia, mais nas pessoas, assim, eu acho que a arte, né? Então é bacana quando abre esses espaços que a gente pode estar discutindo sobre isso, e valeu pelo convite mesmo. Que isso. Sempre que a gente for abordar algum assunto que seja cabeludo, a gente vai te chamar, cara. Que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Quero agradecer também ao Rosinho, essa coisa linda, maravilhosa. Não precisa não, pô. No último, o Guilherme não pôde... Guilherme, queria falar disso. Queria puxar isso antes de encerrar aqui, que nós temos um amigo que viajou no meio da pandemia. No primeiro episódio, o Maicon criticou a Anitta por ter viajado e casado no meio da pandemia. Aí o fã da Anitta, o que ele vai lá e faz? Ele vai lá e casa no meio, vai lá e viaja no meio da pandemia. Não, eu viajei, mas eu usei máscara, eu usei álcool, eu não fui imprudente. E eu vou viajar de novo. Só o fato de você viajar já foi imprudente. Estão deixando viajar. Cara, eu acho que você tem que tomar cuidado. Eu sou uma pessoa que tô tomando cuidado. Eu tô passando álcool, eu mantive. Tá usando camisinha? Encerra da porra, encerra!